Jesus entra no nosso mundo, na nossa dimensão humana, pela porta que todo homem entra. Ele entra como homem, ele nasce de uma mulher, e ele sai dessa dimensão também do jeito que todo homem sai, pela morte. Deus entra na nossa dimensão para nos redimir e para mostrar quem Ele é. Esse dia foi sonhado por Deus por muito tempo, como o dia que Ele iria redimir a humanidade. Ele iria nos redimir, iria mostrar quem Ele é. Ele ia desfazer os equívocos, Ele ia desfazer a imagem que foi feita dele, equivocada, porque cada um que se relacionou com Deus e que registrou o que pensou, o que entendeu de Deus aqui, era humano e viu com um olhar humano. Era humano e viu com um olhar humano. Abraão foi chamado e a forma como ele se relacionou com Deus, a forma humana. Moisés, que sistematizou um registro sobre Deus, foi uma visão humana. Foi a visão de Moisés, foi a visão que aquele homem tinha condição de ter naquela idade da história da humanidade, naquele ponto. Aquilo que as sociedades conseguiam entender. Aquela foi a revelação para aquele momento da humanidade. Cada um viu em parte. Ninguém viu Deus como Ele realmente era. Os contornos de Deus, o que Ele era realmente, foi revelado na plenitude dos tempos, em Cristo. Um dos discípulos pergunta a Jesus um dia, pede a Jesus um dia, mostra-nos o Pai, isso vai nos bastar. E Jesus fala, acho que foi Filipe, eu estou contigo, eu estou com vocês há tanto tempo, não tendes me visto? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Deus sonhou com aquele momento, a plenitude dos tempos para desfazer equívocos. Porque construíram uma imagem de um Deus vingativo, justiceiro, que parecia ter prazer em julgar, em apedrejar pessoas que colocavam o pé fora de uma linha. E Deus sonhou com um dia, queria desfazer esses equívocos, queria rasgar o véu, queria mostrar quem Ele realmente é. E Ele faz isso. O tempo se cumpre. É o primeiro ponto que Jesus fala. Ele podia chegar e falar tanta coisa, mas Ele falou isso. O tempo está cumprido. E o segundo ponto, Ele fala, é chegado o reino de Deus. Como assim é chegado o reino de Deus? Para quem que Ele estava falando isso? Quem era o público dele ali no momento? Judeus. Era Israel. Eram os israelitas que estavam ouvindo. Como assim esse homem vem e fala, é chegado o reino de Deus? Nós somos filhos de Abraão. O reino de Deus já chegou para a gente há muito tempo. O reino de Deus, para nós, chegou com o chamado de Abraão e com a sistematização que Moisés fez. Nós somos filhos de Abraão, o reino de Deus já está conosco há muito tempo. Como é que esse homem vem e fala que é chegado o reino de Deus? O que Jesus, ao que ele estava se referindo quando ele diz reino de Deus? Não era o que eles conheciam de Deus. Era uma palavra nova. E ele diz, o terceiro ponto,
arrependei-vos. Arrepender de quê? Eu fui ver essa palavra, ela no original é metanoia. Não é o arrependimento, a ideia de arrependimento que a gente tem, de se arrepender de um pecado. Pequei, fiz alguma coisa, preciso me arrepender. Arrepende-se. Não. É transformação de mente. É transformação de coração. É transformação da maneira de pensar. É uma releitura que se faz de si, da vida, do próximo. É estar disposto a ser desconstruído na sua forma de pensar. É isso que Jesus traz. E por fim ele fala, e crede no Evangelho. Essa palavra Evangelho, ela não é a original. Eu fui ver qual foi a expressão usada. Foi usado boas novas. Crede nas boas novas. O tempo está cumprido. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, metanoia, e crede na novidade que eu estou trazendo. Crede nas boas novas. Então Jesus, ele traz naqueles dias uma novidade. Ele traz uma nova proposta para o mundo, para a humanidade, de relação com Deus. Ele traz uma proposta de vida. Ele traz um chamado, ele faz um chamado para o homem, para a humanidade. Algo novo, uma maneira nova, diferente de interpretar e de conhecer a Deus. É como se ele estivesse dizendo, Deus não é o que vocês pensam que ele é. Abre a cabeça, abre a mente, abre o coração para ver o novo. Eu trago uma proposta, um chamado para o homem. E ele começa, depois disso, a fazer essa proposta, esse chamado, de forma individual. Ele passa por pessoas e por algum motivo ele olha para determinadas pessoas e fala, vem, segue-me. Ele começa andando numa praia e ali está Pedro, seu irmão André, pescando, trabalhando, vivendo mais um dia das suas vidas ali em Cafarnaum. E ele chega para eles e fala, vem e segue-me. E a Bíblia diz que eles largaram tudo, largaram as redes e seguiram. A mesma coisa ele faz quando encontra João e Tiago, e eles também largam as redes, largam seu pai, que estava ali com eles, e seguem. A cada um daqueles 12 discípulos e das outras pessoas que andaram com ele, que não ficou registrado, das mulheres que nem eram contadas, ele faz uma proposta individual para cada um deles, uma proposta de vida. Eles esperavam um Messias naquele tempo. Então já havia essa expectativa. Mas Jesus chega e fala, vem, segue-me. E cada um deles se levanta, larga tudo. 12 homens, cada um de um jeito, cada um com uma personalidade, com um temperamento, cada um tinha uma rotina, e eles largam tudo, eles largam o trabalho,
Deixa, às vezes, a família. Deixaram tudo para seguir, para andar atrás daquele Nazareno, daquele Galileu, que eles acreditaram que era o Messias, que podia ser o Messias, e eles passam a andar atrás dele, largam tudo. Eles largam o seu modo de pensar, a ideia que eles tinham de Deus. Eles abrem mão disso tudo. Eles abrem mão do ódio estrutural que eles tinham do outro, do diferente. Eles abrem mão das inimizades. Eles abrem mão das ideologias. Porque Jesus junta um discípulo chamado Simão, não Pedro, Simão Zelota, que era um grupo, uma classe, um partido ultra radical em relação ao nacionalismo de Israel, que pregava a morte aos romanos, que queria destruir o Império Romano pela força. E ele junta um cara desse com Mateus, um publicano que servia o império, que tirava dos seus irmãos, da sua nação, para passar para o Império Romano. E Jesus passa e chama Mateus, que estava lá sentado, cobrando esses impostos. Vem, segue-me. Mateus larga tudo. Com certeza ele era rico. Ele larga tudo e vai atender essa proposta de vida. E aceita ser desconstruído em tudo para conseguir viver com um zelota, e o zelota conseguir viver com ele por 3 anos. E assim foram todos. E ele chega com essa proposta para Maria Madalena. Proposta de vida, chamado de vida. E Jesus continua fazendo esse chamado. Essa proposta, ele continua estendendo e fazendo essa proposta durante todo esse tempo e nos nossos dias. Ele nos encontra, acende a luz de um quarto escuro onde a gente está e onde ele esteve o tempo inteiro na nossa vida e a gente não via. Ele acende a luz e você o vê. E ele te faz uma proposta simples, crua, curta. Vem e segue-me. E como é que a gente responde a isso? Será que a gente responde a isso da mesma forma que Pedro, que João, que o Simão Zelota, que Mateus, o publicano vendido, rico? Como é que a gente responde a isso? A gente não consegue abrir mão da nossa própria maneira de ver a vida, de sentir a vida, de perceber o outro, de ler o outro. A gente não consegue perdoar. A gente não consegue amar. A gente não consegue abrir mão de projetos próprios, de sonhos bobos, secundários, diante do sonho que está dentro da proposta de Cristo para você, para mim. Onde é que a gente está diante dessa proposta? Você já recebeu essa proposta. Se não recebeu, está recebendo agora. E a gente passa a vida esperando propostas dessa vida
mesmo depois de conhecer esse Cristo. A gente passa a vida esperando proposta de casamento. A gente passa a vida esperando propostas profissionais. Passa a vida esperando um contrato que quando acontecer vai mudar tudo. A gente passa a vida esperando propostas de sociedade. Quando isso chegar, eu serei feliz. Quando isso chegar, eu vou ser satisfeito, eu vou estar pleno. A gente é vazio, gente. A gente tem uma grande insatisfação. A nossa satisfação, a nossa sensação de plenitude dura 5 minutos. Quando a gente consegue o que quer. Essa plenitude, só dizendo um grande sim a essa proposta. Vem e segue-me. Enquanto você não entende, não bota o pé e não entra por essa porta, mesmo, o sistema do mundo é o sistema que roda na tua cabeça. No rádio é da tua cabeça. Você corre atrás do vento igual a todo mundo. Você vai correndo atrás de realizações de projetos e toda a tua energia está na vida. Está em coisas que Jesus chamou de secundárias, tratou com nível de atenção secundário. Pode passar, Gabi, por favor. Porque ele diz, mas buscai primeiramente, buscai o seu reino e a sua justiça, o reino dos céus, o reino de Deus, e todas as coisas, as outras coisas vos serão acrescentadas. E a gente passa, depois de receber essa proposta imensa, esse grande chamado, a gente continua gastando a nossa atenção, o foco da nossa vida, as nossas energias em coisas que Jesus considera secundárias. E você não tem tempo, você não tem energia, você não tem espaço nos teus pensamentos para ele falar com você. Para ele dividir com você os sentimentos dele naquele dia, naquele tempo, naquele momento de vida. O que Deus pensa desse tempo que a gente está vivendo? O que Deus pensa desse momento da tua vida? Você não sabe? Porque você está ocupado, correndo atrás das outras coisas. E ele diz, não é assim. A gente só consegue se encher das mesmas emoções, dos mesmos sentimentos que o mundo se enche quando corre atrás das mesmas coisas. Você só consegue se encher de ansiedade, frustração, e ele te diz, vem e segue-me. E você continua num ponto que não entra e nem sai em relação a essa proposta, em relação a esse chamado. Deus tem um projeto de vida. Essa frase é tão
repetida. Mas é isso mesmo. Ele tem uma idealização de vida para você na cabeça dele, nos pensamentos dele, e que você fica adiando. Você flerta com o que Deus tem para você, mas você não casa com o que Deus tem para você. O que você acha que vai te encher de plenitude na vida? Porque quando você entender isso, e quando você entrar, responder dessa forma, largando tudo a esse segue-me, ele vai te acrescentar tudo. Porque ele é bom. Ele vai colocar uma mesa para você na presença dos seus inimigos, de tudo que te confronta, não pessoas. Porque essa ideia de inimigo, pessoas com Cristo acabou. Nós não temos inimigos, em nome de Jesus. Mas situações, ele prepara uma mesa para você na presença do que se faz teu inimigo. Ele unge a tua cabeça com óleo, que é honra, e o teu cálice transborda. Você vai sentar na mesa que ele te colocar e vai comer das iguarias. Você vai degustar. Você vai beber do vinho da alegria. Mas não busque isso. Deixa que ele faz. Só responda ao vem, segue-me. Larga tudo. Esteja disposto a ser desconstruído. Esteja disposto a jogar por terra as suas ideologias. Acima do profissional que você é, da professora, do músico, da dentista, da advogada, da estudante, da mãe, do pai, do filho que você é. Você é do reino. Você não sabe aquele que te habita. Paulo diz numa carta aos Romanos, talvez ele não sabia nem o que ele estava dizendo, estava escrevendo. Coisa do Espírito mesmo. A ardente expectativa da criatura pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera a nossa manifestação como filhos de Deus. Para de correr atrás do que é bobo. Ele vai te acrescentar. Responde a esse segue-me. Abre mão do que ele colocar no teu coração, que é para abrir mão. Abra. Esteja disposto a tudo. Para de correr atrás de vento. Sai dessa porta. Entra de uma vez nessa relação com Deus. Sai desse lugar de mediocridade com o que Deus tem para você. E você vai se surpreender. Você vai se surpreender com o que vai acontecer. Aquilo que você parou de buscar, vai te alcançar. Deus conserta tudo. Deus ergue o que precisa ser erguido. Ele desembaraça caminhos. Ele desenrola vidas.
faz você enxergar o caminho onde você não enxergava. Ele faz você enxergar portas que você não enxergava. Ele cria caminho onde não tinha. Você vai ser alcançado pelo que você abriu mão de buscar. Então, nessa manhã, eu não sei em que ponto disso você está, mas eu te convido a sair desse ponto e responder a esse siga-me, venha e siga-me. A partir do ponto onde você está, eu te convido a fazer esse mergulho na intimidade de Deus, porque Ele é um tesouro escondido que você encontrou e não está desfrutando.